ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. O ES News está no ar com notícias que foram destaque na semana. Retirar todos os mendigos das ruas e levar apoio social a marginalizados. Conheça os projetos ousados da Igreja Missão, na entrevista especial da semana. O pastor Simonton conversa com a gente sobre os 18 anos da instituição. Todos são treinados na missão para serem missionários, na cidade, no estado, no país e no mundo. O Programa de Investimentos e Logística contempla Espírito Santo, mas projetos como a ampliação do aeroporto, por exemplo, não estão na lista de prioridades, apesar da promessa da presidente. Nós vamos fazer um aeroporto aqui do tamanho do Espírito Santo. O governo do estado recebe carta branca da Assembleia para iniciar o programa Escola Viva. Agora, no ES News Especial. Deputados aprovam um projeto Escola Viva que permite a implantação de escolas em tempo integral no estado. Apesar de polêmico e dos protestos de grupos de estudantes e professores, o projeto foi aprovado esta semana pela Assembleia Legislativa. A Comissão de Educação da Assembleia promoveu encontros com líderes estudantis e sindicalistas para ouvir e tentar modificar o projeto. Mas no final ficou tudo do jeito que o governo queria, apesar da chiadeira. O governo federal lança programa de investimento em logística. Espírito Santo foi contemplado, mas investimentos ficam para mais tarde do que o previsto. Anunciado pela presidente Dilma e pelo ministro Joaquim Levy, o programa prevê a privatização de ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Aqui no estado, a BR-262, por exemplo, está incluída, mas o leilão só deve ocorrer em 2016, com prioridade para o trecho mineiro, até a divisa do Espírito Santo. Foram anunciados também investimentos nas áreas de portos e aeroportos, mas nenhuma obra em solo capixaba aparece como prioridade para a União. No caso do aeroporto de Vitória, a solução chegou a ser anunciada pela presidente Dilma numa das suas visitas ao estado no ano passado. Nós vamos fazer um aeroporto aqui do tamanho do Espírito Santo. Muito bem, olha, nós estamos recebendo aqui para essa entrevista mais do que especial o pastor Simonton Araújo. Aliás, ele é Simonton César de Araújo, né, pastor? Simonton, tudo bem com o senhor? César, um prazer imenso estar aqui. César também no nome, né? É uma honra recebê-lo aqui. Prazer é meu. Pastor Simonton é da igreja Missão Praia da Costa, que nasceu pequena, mas ela é grande porque de missão em missão ela foi crescendo. É isso? Estou certo assim? Sim. Nós nascemos em janeiro de 1997. Nós viemos de Niterói, eu, a esposa, 3 filhos. Nós viemos para começar um sonho que a gente não sabia que chegaria onde chegou, mas que basicamente era dar aos nossos 3 filhos e a quem mais desejasse a oportunidade de viver com Deus de uma forma séria e alegre. Então, assim, esse é todo o sonho, todo o resumo do sonho, que é uma relação com Deus que casa seriedade, que aí tem a integridade, o caráter e tal, mas ao mesmo tempo alegria. Né? Tirando aquela ideia de um Deus castrante, de um Deus que enfeia, de um Deus que oprime, de um Deus que só anda atrás de você para poder te bater e ver que você caiu. O que não é verdade à luz da Bíblia, tanto da Bíblia usada pelos protestantes como pelos católicos. Em qualquer Bíblia fica bem claro que Deus é amor, bondade, ternura, é Pai. É certo que Ele detesta o pecado, mas também é certo que Ele ama demais o pecador. Então essa diferença parece que não é tão fácil fazer. Um Deus que ama apaixonadamente o pecador, não é? Ao ponto de mandar o seu filho morrer para salvá-lo.
E, ao mesmo tempo, ele detesta o pecado. Ele deseja fazer com que o seu amor gere caráter, mas não que a instituição gere caráter. Então, nós nascemos sonhando dar aos nossos filhos essa oportunidade de conhecer um Deus que, de fato, promove uma vida séria, mas através do amor e não da ditadura, de uma tirania. E, aos poucos, foram se juntando pessoas que também gostariam de caminhar com Deus assim. De 5 fomos a 10, a 20, a 30, voltava para 20. Hoje a Missão Praia da Costa tem em torno de 4.300 e poucos membros que congregam ali, naquele endereço, ao lado do farol, lá no final da Praia da Costa. O nome Missão surgiu como? A verdade é que nós tínhamos um sonho, que era um sonho dessa relação com Deus, não institucional. Mas não tínhamos nome, a gente não tinha ideia do que seria, de como seriam os postulados. Nós tínhamos 3 princípios que são os mesmos até hoje. Primeiro, Jesus Cristo como único caminho, Jesus Cristo como mediador entre Deus e os homens, o único Deus. Segundo princípio, a Bíblia como única regra de fé e prática. Sim. E o terceiro princípio, que é o mais difícil, que é ficar só nos 2 anteriores. Esse é o mais difícil. Então, nós temos 3 princípios desde quando a missão nasceu. Jesus no centro, Bíblia como base, e o mais difícil é depender do Espírito Santo de Deus, não ficar inventando moda e criando leis, mas deixar que Deus operasse no meio do povo. Então, nem nome tínhamos uma ideia. E aí, então, um amigo, percebendo o que a gente ia fazer e qual era o nosso sonho, ele deu essa ideia de que o projeto se chamasse Missão. Cada membro da igreja é um missionário, digamos assim? E aí, então, é o sonho. Essa é a ideia. É a ideia de que cada um viva uma relação com Deus não só vertical, que a igreja não seja uma caixa hermeticamente fechada para as pessoas se esconderem do mundo, mas que elas entrem para serem treinadas para servirem ao mundo. Então, assim, a proposta da igreja é gerar uma relação vertical com Deus, mas uma geração que desemboca no serviço à sociedade. Eu queria falar sobre esse serviço à sociedade no próximo bloco. Eu queria tocar num outro assunto agora, antes da gente retomar esse tema, porque eu sei que vocês têm como um foco muito forte a questão do serviço, mas vamos falar de uma figura aqui, que o senhor já falou tanto dela agora. Que figura era essa chamada Jesus Cristo para o senhor? Jesus Cristo. Essa, eu estou colocando no passado, mas ninguém é tão presente na nossa vida como, ou pelo menos deveria, ou deve ser, como Cristo, né? Uma vez ele curou um cego e perguntaram ao cego quem ele era. E o cego respondeu a única resposta que eu tenho. Devido à grandeza, à majestade, devido à glória, é difícil qualquer religião dissecar Deus numa mesa de laboratório e tentar dizer que entende Deus, que entende Jesus. É impossível para a cabeça humana. Então perguntaram ao cego quem era Jesus. Ele disse, quem ele era, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que ele fez muito bem para a minha vida. Então, discutir detalhes dos seus atributos, das suas qualidades, do seu comportamento, eu te digo que eu sou incapaz, incompetente, eu sei da minha pequenez diante da grandeza dele. Mas eu quero ouvir eu só sei de uma coisa, que um dia eu ouvi falar sobre ele e a mensagem tocou tanto o meu coração, preencheu. E alguns fatos, é claro que tem provas históricas da sua existência, tem provas teológicas, tem arqueológicas, tem provas incontáveis de que Jesus de fato é Deus encarnado, não é um iluminado, Jesus não é um mártir, não é um fundador de religião. Qualquer pessoa que estuda vai perceber que ninguém morreu na cruz pelos outros. Muitos falaram coisas bonitas, muitos ensinaram coisas bonitas
e merece respeito, mas o único que morreu na cruz por amar foi Jesus Cristo. E o único que ressuscitou, e de uma forma comprovada, o túmulo ficou vazio, foi Jesus. Então Jesus Cristo, de fato, tem provas, tem argumentos, tem virtude, atributos e tal, que merecem ser mencionados. Mas de uma forma bem resumida, eu só digo o seguinte, que eu um dia tive o privilégio, aos 14 anos de idade, de ouvir falar sobre ele, e que se eu me aproximasse dele, eu seria completo. E eu achei isso meio louco, mas me fez tão bem me aproximar dele, e já fazem muitos anos. Então eu digo o seguinte, eu não sei pouquinho como deveria conhecer mais, mas o que eu sei já me faz muito bem. É claro que eu quero conhecer mais. O cego disse quem ele era, eu não sei, só sei de uma coisa, que eu era cego e agora eu vejo. Jesus faz bem. As pessoas querem dizer assim, mas me prova isso, me prova aquilo, ou aquelas perguntas, me prova, eu queria saber se Adão teve umbigo, eu queria saber, eu te digo que são perguntas muitas vezes que a gente não tem resposta, eu não sei de tudo, só sei que vale a pena. Como é que vocês, qual o tamanho do esforço e o que vocês têm feito em termos de serviço, que eu sei que esse é um foco muito forte da missão, e aí eu não sei se eu falo missão usando esse sobrenome, Missão Praia da Costa. Eu gostaria de deixar essa resposta, pastor, é uma honra mais uma vez recebê-lo aqui, eu gostaria que o senhor respondesse isso depois do intervalo, ok? Ok. Um rápido intervalo, estou conversando com o pastor Simonton César de Araújo. Presente melhor, futuro promissor. Hoje, quem vive em Cariacica encontra mais qualidade de vida. A Prefeitura de Cariacica constrói uma base sólida para transformar nossa cidade em um lugar melhor a cada dia. Seja desburocratizando leis, incentivando investimentos locais ou realizando melhorias nas áreas de educação, saúde e infraestrutura. Tudo para que você encontre cada vez mais motivos para amar essa cidade e se sentir orgulhoso dos avanços de uma administração que trabalha pensando em você. Nossa meta é ver você feliz com a cidade. Nosso objetivo é construir um município ainda melhor. A inovação é a principal marca da administração municipal. Afinal, novos dias, novas ideias. Muito bem, nós estamos recebendo aqui o pastor Simonton Araújo, da Igreja Missão, que eu já falei, eu usei o sobrenome Missão Praia da Costa, é como ela é mais conhecida, né? Vocês têm vários serviços prestados e justamente nos locais onde haja problema, né? Como, por exemplo, no Haiti, vocês chegaram logo depois daquele desastre lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde morreram vários jovens, e a Missão é uma igreja que talvez seja constituída por uma maioria de jovens, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito, primeiro dessa atração que ela tem, que os jovens sentem pela igreja, e desse trabalho que vocês fazem em vários locais onde ocorrem desastres e onde é necessária uma presença humana, no sentido mais humanitário do que simplesmente uma palavra. Sim, então vamos por parte. Em relação à juventude e aos adolescentes, a Missão é uma igreja, é uma comunidade aberta a todos. Nós temos pessoas com 80 anos, 90, nós temos adultos, mas a grande maioria de membros é composta de jovens e adolescentes e juniores, crianças. E esse é o carisma, é o chamado dela. Nós temos um compromisso com a nova geração, um desejo de deixar um legado importante para a nova geração. Então, só que para isso é preciso de ter um esforço muito grande para concorrer com as propostas dessa sociedade, os investimentos feitos na direção da nova geração. Nós não podemos
entrar no mundo dessa nova geração simplesmente com proibições, com ordens, com comandos, porque eles têm uma capacidade reflexiva hoje muito maior do que no passado. Eles têm oportunidades bem maiores do que tivemos no passado, né? Apesar de você ser jovem, mas essa moçada hoje teve mais oportunidade do que a gente. E aí então a questão é não abrirmos mão da essência. Jesus, Bíblia, ninguém mexe. Mas o pacote, a embalagem, o método, nós aprendemos na Bíblia, em qualquer Bíblia, em Hebreus 8, versículo 13, que tudo que se torna antiquado, envelhecido, vai desaparecer. Hebreus 8,13 está falando de método, está falando do pacote, da embalagem. Então, para podermos alcançar a juventude, não tê-los na igreja por obrigação, mas por paixão, eles desejarem estar ali e ali ser o melhor lugar para eles, a partir da própria prioridade deles, da decisão deles, então o nosso investimento é grande, para que não seja um local de simplesmente cobrança, de imposições, mas onde eles tenham espaço para usarem o que sabem fazer, para viverem os momentos deles, serem ajudados. Eles, um problema que a gente comentava, né, no intervalo, é que muitos adultos, não só dentro da religião, mas esqueceram que foram adolescentes, esqueceram que foram jovens, esqueceram das suas lutas, das suas ansiedades, das suas tensões. Então eles querem que os jovens sejam como eles já são depois de terem apanhado muito. Em vez de serem como eles eram quando eram jovens. Sim. Então qual é o nosso sonho? É poder entender a realidade da juventude, saber das quedas, saber das tensões e não simplesmente condenar, cobrar, criticar. Isso é muito fácil. Isso, inclusive, me permite até aproveitar, né? Imagina. Isso é feio, né? Uma pessoa adulta que fica meramente, tão somente criticando, condenando a juventude, dizendo que a juventude está perdida, que a juventude é vadia, que a juventude é isso não constrói, hein? Isso é vazio. Isso não vai mudar nada a sociedade. E condenar, o diabo já faz muito bem, não precisa da nossa ajuda. Sabe, o capeta já existe para isso, para criticar, para condenar, para derrubar. Nós estamos aí para ajudar a levantar. Então, nós devemos entrar nessa concorrência para ganhar a concorrência, não para sermos simplesmente os juízes da batalha. Nós não fomos escalados para ser jurados dessa situação, mas para estender a mão, para investir. Então, assim, o investimento da missão na sua prioridade, investimos alto para que os jovens tenham espaço, tenham prazer de estar ali, tenham bons equipamentos. Se nós temos algum recurso, esse recurso é canalizado prioritariamente para os projetos sociais e para eles, para que eles se sintam bem. Né? Você falou uma coisa, me permite chamar de você, que eu acho que nós temos mais ou menos a mesma idade, né? Sim. Que o líder, quando deixa de ser atual, ele passa a ser arcaico e esquecido. Isso está na Bíblia. Isso significa que Jesus Cristo é muito atual, aquele jovem revolucionário que morreu aos 33 anos de idade. Não sei se todos os ouvintes sabem, mas por que foi preciso Judas beijar Jesus na hora da traição? Né? Porque Jesus se identificava tanto com seus discípulos, e era já meio escuro à noite, que na hora que os soldados apareceram, precisava de um sinal para identificar no grupo quem era Jesus. De tão parecido, ele não andava com uma estrela de xerife, ele não andava com uma roupa diferente, ele não andava com uma faixa dizendo, eu sou Jesus. Ele se identificava com seus seguidores. Por isso foi preciso de um beijo, porque senão eles teriam levado Pedro, porque Pedro era mais falante, Pedro tomava sempre à frente. Então, com certeza, eu imagino que se Judas não desse um beijo em Jesus para mostrar quem era na hora da traição, eles teriam prendido Pedro, mas assim, de primeira mão. Não ia nem porque Pedro era mais sanguíneo. Agora, isso mostra a identificação. Jesus se identificava com seus discípulos. Ele não andava realmente dando carteirada. Então, não é preciso disso. A autoridade não se conquista com imposição. Se conquista com amor, se conquista com carinho. É uma concorrência. Não é colocando o filho para fora de casa, batendo, não é cobrando
que você vai fazer do seu filho o melhor aluno, você vai fazer do seu filho um filho livre, mas sim amando, investindo e tentando ganhar a concorrência de uma forma sábia, né? E é isso que nós nos esforçamos. Me permita dizer que, estou dizendo isso, assim, nós não temos a fórmula mágica, não estamos vomitando soberba, presunção, né? Não, nós estamos aprendendo. Paulo, apóstolo, diz assim, que eu não julgo havê-lo alcançado. E nós temos certeza que, como igreja, nós não alcançamos a perfeição. Nós não estamos falando aqui que somos a melhor igreja, que temos a melhor fórmula, não. Eu sei da meleca que eu sou como pastor, eu gosto muito dessa palavra, porque ela exprime de uma forma muito perfeita a minha realidade. Quando alguém diz assim, mas o pastor é assim, o pastor, as pessoas não sabem que eu sou muito pior do que elas imaginam. Né? Então, elas não sabem que, assim, elas falam de longe, mas eu sei das minhas imperfeições e não preciso das pessoas apontarem. Agora, uma coisa a gente faz, como disse Paulo. Paulo diz, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. E o nosso alvo é ganhar essa juventude para Jesus. Por falar em alvo, quais são os desafios? Qual é a missão da missão daqui para frente? Os próximos passos? Você falou de Santa Maria da Boate, do Haiti, do Nepal. Atos capítulo 1, verso 8, em qualquer Bíblia, diz assim, que nós receberíamos poder, não apenas para fazer um show pirotécnico dentro da igreja. Não há essa proposta na Bíblia de que receberíamos poder para vivermos um momento alucinógeno, alucinante dentro da igreja, mas para sermos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós entendemos que temos que semear na cidade, no estado, no país e no mundo. E de uma forma simultânea, todos são treinados na missão para serem missionários, na cidade, no estado, no país e no mundo. Então, é o que já é feito, e os sonhos, os projetos daqui para frente é ampliarmos esses investimentos na cidade, no estado, no país e no mundo. Nós trabalhamos nos presídios, nós trabalhamos com moradores de rua, nós trabalhamos na cidade em mais de 150 frentes diferentes. A Associação dos Portadores de Parkinson, a Associação de Parkinson Capixaba, nós trabalhamos com diversos projetos no estado, nós trabalhamos com diversos projetos no Brasil, nós estamos lá no Piauí e em outras partes do país. Quando acontece catástrofe como Santa Maria, a boate incendiou, 242 jovens morreram, mais de 600 pessoas, eu fui informado, que saíram feridas daquele acidente. Houve vários suicídios pós, e nós fomos até lá ajudar, não implantar uma igreja que seria a solução da cidade, mas ajudar para que mais jovens não morressem da mesma forma, e estamos lá investindo em Santa Maria, como agora no Nepal. Então, assim, cidade, estado, país e o mundo é o nosso campo de ação de uma forma simultânea, e todos são treinados para isso. Ou indo, alguns podem ir e são vocacionados para ir, outros ajudando, investindo, outros orando. Então, assim, das mais diferentes formas, se forma uma cooperativa para a gente colocar uma gotinha em cada lugar desse, mas nem que seja uma gota. Quer dizer, uma criança lá no Piauí, que nos alegra muito saber que ela está recebendo educação, comida, que sobretudo ela está conhecendo Deus, porque tem uma gotinha nossa no Piauí. Lá no Nepal também. Pastor, eu gostaria que o senhor, em um minuto, deixasse uma mensagem. Eu não sei nem se eu faço uma pergunta ou deixo que o senhor mande essa mensagem para a gente encerrar a nossa entrevista, dizendo que foi realmente um prazer, uma honra muito grande recebê-lo aqui. Sim. Bom, tentar falar em um minuto, primeiro que o prazer é todo meu, a alegria é muito grande. Não tem problema. E dizer para todos que estão nos assistindo também, da alegria de estar aqui, e obrigado realmente por ter acompanhado esse tempo, e eu espero que seja bênção para a sua vida, para a sua casa,
que você de fato perceba que Deus é bom, que vale a pena se envolver com Ele, né? Que você pode ter sido decepcionado pela religião, por pessoas, mas Deus não te decepcione, jamais lhe decepcionou aquele que se dispõe a segui-lo, mas não basta acreditar nele, tem que se envolver com Ele. E quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente experimenta dessa paz, dessa oportunidade de viver uma vida intensa, né? Uma adrenalina boa, né? Então não basta só acreditar, e também não adianta ficar pelos cantos criticando ou curtindo as decepções que teve com a própria religião, né? É claro que em todas as profissões tem gente que não presta, mas isso não significa que todos não prestam. Em relação à igreja também tem, né? Nós sabemos que há muitos escândalos, muitas coisas feias, mas isso não quer dizer que todos são. Eu uso até às vezes uma expressão dura, né? Que tem pessoas que prostituem de uma forma assim, realmente escandalosa, mas isso não significa que a minha mãe seja, ou a sua mãe seja. É uma coisa muito dura, mas a verdade é que tem pessoas que procedem de formas diferentes, mas é possível encontrar pessoas que estão lutando, pelo menos, por um ideal maior. Então, procure se envolver com Deus, procure se envolver com Jesus, com a Bíblia, e está aí o convite para você nos visitar na Missão Praia da Costa, lá ao lado do Farol. Nós reunimos todos os dias às 20 horas, e aos domingos, às 8, às 10, às 12 e às 18h30. Muito obrigado pela presença. Esgotei o tempo? Está tudo tranquilo. Era 9, fomos para 13. Obrigado pela presença e obrigado pela companhia. Espero que você curta também a próxima entrevista, que seja tão boa e tão abençoada como essa. Um abraço e até a próxima. Presente melhor, futuro promissor. Hoje, quem vive em Cariacica encontra mais qualidade de vida. A Prefeitura de Cariacica constrói uma base sólida para transformar nossa cidade em um lugar melhor a cada dia. Seja desburocratizando leis, incentivando investimentos locais ou realizando melhorias nas áreas de educação, saúde e infraestrutura. Tudo para que você encontre cada vez mais motivos para amar essa cidade e se sentir orgulhoso dos avanços de uma administração que trabalha pensando em você. Nossa meta é ver você feliz com a cidade. Nosso objetivo é construir um município ainda melhor. A inovação é a principal marca da administração municipal. Afinal, novos dias, novas ideias. ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. Agenda de filmes da semana nas telas do Cine System Vila Velha. Começamos nossa agenda com A Espiã que Sabia de Menos, uma comédia que fala da rotina da CIA. Uma analista vivida por Melissa McCarthy se infiltra no mundo de um traficante de armas para evitar um desastre global. O filme tem classificação de 14 anos, duração de 2 horas e promete risos, muitos risos. E isso é bom, né? Além de suspiros. Também na telona do Cine System Vila Velha, ação e ficção científica. Confira em Jurassic World. A trama chega 22 anos após o terceiro filme da série e promete fazer o chão do cinema tremer com os monstros do passado vivendo nos dias atuais. Para quem gosta de aventura e muita ação, a dica é Mad Max Estrada da Fúria. Nosso herói sofre para evitar que um grupo de mulheres caia nas garras do inimigo. O filme tem até gente tocando guitarra e bateria em cima de um carro no meio do deserto. Portanto, quem gosta de rock também vai curtir essas cenas. Classificação 16 anos, podemos dizer que Mad Max é irado, mas irado mesmo.
A comédia nacional Qualquer Gato Vira-Latas 2 tem no elenco Cléo Pires e Malvino Salvador e fala das trapalhadas e reviravoltas de um romance onde um simples pedido de casamento complica a vida de dois casais e provoca risos e emoções. É para assistir e relaxar. Vale a pena. Você quer casar comigo? Posso pensar?